Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga amém. Amém. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, para ter liberdade através das nossas vidas. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, Ele reuniu a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Ele foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos o homem. Deus, ele é um Deus de criação, é um Deus de redenção e um Deus de santificação em três pessoas. Deus Pai é um Deus criador que criou todas as coisas. Deus Filho é um Deus de redenção, Jesus que veio para morrer na cruz e salvar. E o Deus de santificação é o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habita o seu coração, o Espírito Santo que nos permite e nos capacita a nos desviarmos do pecado, nos capacita a vivermos na presença de Deus. Por isso que eu vejo Deus trabalhando em equipe. Juntos eles trabalham para realizar o plano de Deus para a humanidade. Um Deus só em três posições. É como uma equipe perfeita, onde cada um tem um papel importante. Então Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Deus nos fez iguais a ele. E as pessoas dizem assim: eu sou bonito porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu até entendo, sim, legal, tome posse disso na sua vida, mas não é só para isso. Deus nos criou à imagem e semelhança dele para nós agirmos como ele. Amém? Amém. Para nós agirmos como ele, para nós nos movermos como ele. Pastor, mas como que eu vou fazer? Eu não consigo ser como Deus. É óbvio que nós nunca vamos alcançar o nível de Deus, mas dentro do propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que nos mover. Nós precisamos nos mover dentro da nossa limitação, entendeu? Dentro da nossa limitação, nós podemos estar na rede jovem, nós podemos trazer crianças para o culto Kids, nós podemos participar de uma célula, nós podemos estar na reunião de oração. É o Espírito Santo que nos capacita. Então Deus tem os seus propósitos, e o propósito maior de Deus é congregar aqueles a quem Ele criou. É congregar, é unir, é juntar a igreja, assim como Ele uniu a Trindade para criar todas as coisas. Deus trabalha em equipe e Deus espera que nós venhamos aprender esse princípio de andarmos juntos, de caminharmos juntos. Na criação do homem, Deus trabalhou em equipe. Quando Deus deu comissão a homens aqui na terra, Deus trabalhou junto com esses homens. Deus deu uma palavra para Noé, para construir uma arca,
mas ele não disse: Noé, você precisa e você consegue, vai e construa essa arca. Deus era com Noé na construção da arca. A família de Noé estava congregada, irmãos. As pessoas não entendiam o propósito da construção de uma arca, mas a família de Noé estava junto, e Deus estava junto com Noé. Agora eu quero te perguntar, querido e querida, Deus não tinha poder para dar uma arca pronta? Tinha ou não tinha? Sim, claro. Mas Deus deu a oportunidade a Noé de construir a arca, de trabalhar nessa equipe. Deus poderia ter reunido a equipe de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e dizer assim: façamos a arca. Façamos a arca. Façamos uma arca. Poderia ou não poderia? Olha que precioso. Para fazer, ou para criar você e eu, ele reúne o que havia de mais precioso no céu e disse: façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando ele deu uma missão para esse homem que foi criado à imagem e semelhança dele, ele diz: Noé, faça uma arca. E deu todas as especificações. Deu todas as especificações de como construir a arca. E ele esteve com Noé, porque Noé não trabalhou sozinho. Tinha os seus familiares, mas também tinha o apoio de Deus. Querido, em tudo aquilo que você tentar fazer na sua vida, busque o apoio de Deus, busque a presença de Deus. Pastor, eu quero abrir a empresa, ora por mim, vamos orar. Olha, a oração foi tão forte que Deus já deu até o contador para você abrir a tua empresa. Vamos orar, mas busque o apoio de Deus, busque a direção de Deus, busque saber se realmente isso é o que Deus quer que você faça. Olha aqui para o pastor, é muito sério isso, é muito sério isso. Se não tiver a presença de Deus, não vai dar certo. Se não tiver a direção de Deus, não vai dar certo. Você está me entendendo nesta noite? Queridos, olha aqui para o pastor, tá? As crianças, tranquilas, de boa. Você está me entendendo nesta noite? Deus trabalha em equipe. Equipe. Deus trabalha com equipe. Deus deu a especificação da arca para Noé. Faça como está especificado. O problema é que a gente quer mudar as coisas, né? Deus fala: faça assim, a gente faz de outra maneira, mas assim é melhor. Noé cumpriu a palavra que Deus deu para ele, porque equipe precisa estar focada. Equipe tem que estar focada. Equipe precisa estar focado no projeto que lhe foi dado. O arquiteto deu o projeto, Deus deu o projeto e Noé executou. Em quanto tempo Noé fez a arca? Quanto tempo demorou? Deu 30 dias, né? Deu 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho. Acho que eu já falei isso esses dias aqui, mas Deus deu uma palavra para Noé e Noé trabalhou 100 anos. E às vezes Deus tem que falar 100 anos para nós fazer uma coisa só. Ou não fazer nenhuma coisa. 100 anos falando. Para mim falta pouco, já estou com 58, né? Está faltando pouco. 100 anos trabalhando em um projeto que Deus deu para ele, mas ele sabia que Deus fazia parte da equipe. Irmão, Deus faz parte do trabalho que você está fazendo. Deus faz parte
do ministério que você está dirigindo, o ministério que você está trabalhando? Deus faz parte? É muito forte essa pergunta, é muito forte. E Noé trabalhou os 100 anos e ao final de 100 anos ele concluiu a obra e foi salvo pela graça de Deus. E aí me vem a memória aqui, eu anotei alguns personagens, mas me vem a memória Abraão. Então vamos falar de Moisés antes. Moisés também recebeu uma planta para executar uma obra, a obra do tabernáculo. E a obra do tabernáculo é perfeita. O tabernáculo precisava ser conforme a vontade de Deus. E o que acontece, você lê a palavra em Êxodo, você vai entender que Moisés não fez o tabernáculo sozinho, assim como Noé. Ele não fez o tabernáculo sozinho. Você olha ali as equipes que trabalharam com ele, muitas equipes, homens entendidos no assunto. Ele foi muito inteligente, Deus deu uma direção e Moisés trabalhou com inteligência e sabedoria, porque tem diferença de inteligência e sabedoria, irmão. Quando você nasce inteligente. Quando você nasce de novo para Jesus, você adquire sabedoria. É sempre no nascimento, não é? É sempre através do nascimento. O novo nascimento te dá sabedoria, porque ela vem através do Espírito Santo. A sabedoria, inteligência, o ser humano nasce com ela. Todo mundo é inteligente. Todo mundo é inteligente, mas é necessário buscar sabedoria. E a palavra diz que quem não tem, peça a Deus que vai dar, sem lançar em custo. Está entendendo? E aí Moisés trabalhou com várias equipes, dirigiu equipes. Me vem outra pessoa à memória aqui que eu não anotei, que foi Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias orou a Deus antes de dar o primeiro passo. Irmão, você ora antes de dar o primeiro passo de manhã? Você consagra o seu dia antes de dar o primeiro passo pela manhã? Neemias chorou quando soube que havia sido queimados os muros, destruídos os muros, e Neemias chorou, mas foi aos pés do Senhor. E Deus falou com ele para ele ir e reconstruir os muros. Sabe o que ele fez? Com a inteligência e a sabedoria, montou equipes, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Aí é que está entrando algo poderoso na nossa mensagem. O diabo tem tentado afastar as pessoas das equipes. O diabo tem tentado afastar as pessoas do propósito de Deus. Eu tive que rebater uma pessoa na internet. Eu não gosto de entrar em polêmica, mas tem coisa que fica assim, meu Deus. E o rapaz falou assim, numa postagem de uma pessoa conhecida: a pandemia ensinou os crentes que dá para cultuar em casa, que dá para cultuar no quarto, dá para cultuar em casa. Óbvio, isso aí sempre houve, sempre. Isso deve acontecer todos os dias, porque o culto sou eu, o culto é você, o culto não é a reunião. A reunião é a reunião onde você congrega a igreja do Senhor Jesus. Deu um delay aqui, né? A internet está meio fraca hoje, até chuva. Você está me entendendo nessa noite? A pandemia ensinou que dá para cultuar em casa. Eu falei, irmão, você está atrasado, porque desde que eu me converti eu faço isso. Mas é claro que o diabo ele distorce e ele quer colocar na cabeça das pessoas assim: não precisa ir para a igreja. Não precisa ir para a igreja. Para que ir para a igreja? Para que ir para a igreja? Você pode cultuar em casa.
Você pode ler a Bíblia em casa. Puxa, é mesmo. Irmão, você não fazia isso antes? Você não fazia isso antes da pandemia? Você não cultuava em casa? Nunca colocou um pendrive, ou o celular, ou não colocou o CD, ou o LP? A fita cassete no meu tempo, já desenrolava, daí tinha que pegar a caneta e enrolar de novo. Só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Nós passamos por isso, né, irmão? Jesus amado. Os geração beta não vão saber o que é isso. Nem a geração Z não sabe o que é isso. Cadê o Guilherme? Você lembra que tinha que enrolar? Nem conheceu fita. Se ia mudar de lado, ela no toca-fita, você puxava, ela enroscava lá dentro. Eles têm que dar um jeito de tirar de dentro com a caneta, né, irmãos Mar? Fez muito isso? Fez, Gilberto? Meu Deus do céu, ficava enrolando, ela dobrava. Você não via, daí na hora de Deus do céu. Hoje a piazada pega o celular, se demorar 10 segundos para rodar a música, eles querem bater na parede do celular. Impressionante, né? Impressionante. Mas você não coloca o celular lá como louvor para ouvir na sua casa? Amém? Amém. Isso é culto, irmão. Você não pega o celular de noite e não lê a Bíblia? É culto, irmão. Você não fazia isso antes? Pegava a Bíblia e lia a Bíblia? Ou deixava no Salmo 91 aberto lá na estante, lá. 32 anos de Bíblia aberto, Salmo 91. Hein? Você não cantava lá com a fita cassete? Você não adorava a Deus? Você nunca orou pelo filho antes dele ir para o trabalho? Você nunca orou pelo marido, pela esposa? Isso é culto, irmão! E o diabo está dizendo que não. O culto no lar veio depois da pandemia. Da onde? O diabo é tão miserável, tão desgraçado que está desatualizado. Só que nessa desatualização dele, ele está enganando pessoas, dizendo não, pode ficar em casa. Irmão, se você estivesse em casa, meu Deus, você não ia estar participando do louvor, desse louvor. O que foi esse louvor hoje, irmão? O que foi esse louvor? O que tem sido, na verdade, todos os domingos o louvor nesse lugar? É Deus derramando poder. A palavra de Deus diz que o louvor cura. E aí o diabo diz assim: você não precisa disso. Você pode louvar em casa. Você deve louvar em casa. Você deve louvar em casa, irmão. Mas na reunião dos templos, que nós somos templo do Espírito Santo, na reunião é uma equipe poderosa onde há restauração, onde há criação, meu querido. Neemias reuniu as equipes e ali houve restauração. Mesmo Sanbalá e Tobias tentando parar a equipe, mesmo Sanbalá e Tobias tentando desviar a atenção deles, mas eles estavam olhando firmes para o foco. Talvez alguém podia ter dito assim: para que ir lá restaurar? A gente pode cultuar em casa. E se eles não tivessem ido? Sabe o que ia acontecer? Ele perdeu o galardão, porque Deus ia levantar outro no lugar de Neemias. Porque Deus não perde, quem perde somos nós. Meu Deus, meu Deus. Deus não amaldiçoa ninguém. É gente que sai debaixo do guarda-chuva. Ah, Deus vai pesar a mão, querido. Se um dia Deus pesar a mão, se Deus pesar a mão em um ser humano, toda a terra vai virar farol. A mão de Deus é a mão de Deus. Deus não pesa a mão, é a gente que perde a mão. É a gente que perde a mão.
Perdeu a mão. Perdeu a mão. Os cozinheiros aí fazem bolo. Perdeu a mão, o que acontece com o bolo? Vai batumar o bolo. Não é batumar, é calma, né? Vai batumar o bolo, perdeu. E aí, é culpa de Deus? Não, é culpa de quem perdeu a mão. Ah, eu não estou sendo abençoado porque Deus esqueceu de mim. Não, querido, você perdeu a mão. Você perdeu a mão. Porque aquele que está em Deus está trabalhando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 98 anos, 100 anos na presença de Deus. Mas ele não desiste, porque Deus está na equipe, porque ele faz parte da equipe. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Você chega no culto, às vezes você chega para o culto mais para baixo que sei lá o quê. E aí vem alguém te dar um abraço, te dar um sorriso. Te dá um abraço, te dá um sorriso. Que legal, que bom ter você aqui nessa noite. Que legal que você veio. Que bom que você veio. Você já esboça um sorrisinho assim no canto. Estava legal. Porque é equipe, irmão. Irmão, é equipe, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Estava lá, Adão, trabalhando, ele e Deus, dando nome para os bichinhos. Ah, você vai ser o gatinho, você vai ser o cachorro, você vai ser o elefante, você vai ser uma anta. Aí ele cansou um pouquinho e deitou. Quando ele deitou, Deus olhou para ele e falou assim: está tão sozinho, trabalha tanto. Formou uma auxiliadora do homem. E a vida de Adão nunca mais foi vista. Quando ele criou a mulher, ele só descansou aquele dia. E nos outros dias, depois que nasceu a mulher, ele tentou descansar, mas aperta o parafuso aqui, troca, faça isso aqui, você falou que ia pintar aqui. Vai em casa assim, meu Deus, que bênção, né? É equipe, irmão, é equipe. Família é uma bênção porque é equipe. Família é uma bênção porque é uma equipe, e Deus precisa estar nessa equipe, para o trabalho não ser em vão, querido, para que o trabalho prospere, para que haja restauração. Você precisa estar na igreja porque é equipe, é equipe. Ontem nós estávamos mexendo aqui com o telão, daí nós compramos parafuso, puxa 8, puxa 6 e tal, e coisa vem aqui, eu cheguei aqui, aí falei, puxa, o rapaz misturou tudo. Daí comecei a separar. Essa bucha daqui, essa bucha daqui, Quando parecia tanto parafuso, quando eu separei, mingou. Eu falei, nossa, mingou. Separação vai minguar. Separação minga. Separação muda o quadro. Meu Deus, que forte isso. Separação enfraquece. Não está junto. É diferente. Olha como Deus fala ali naqueles parafusinhos. Aí Deus quer separar o casal, Deus quer separar a família, e Deus quer separar as pessoas da presença dEle. Querido, a gente sai do fogo do culto e vai para casa, e a gente ora em casa, a gente ouve o louvor em casa, mas se você, por um motivo ou outro, não consegue vir para a reunião, não consegue vir para o culto, não consegue estar na presença de Deus no culto,
Vai chegar uma hora que você vai esquecer do louvor, não vai dar tempo de ler a Bíblia, não vai dar tempo de ouvir o louvor, não vai dar tempo de orar, você vai estar cansado para orar. Você parou, mingou. Porque Deus trabalha em equipe, Deus conta com a equipe. Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas em equipe. Não ande sozinho. Procure o seu líder, procure o seu discipulador. Está com um problema? Ora por mim, pastor. Ora por mim, meu discipulador, meu líder de célula. Ora por mim. Daí está cultuando só em casa, como aquele abençoado falou. Para quem vai pedir oração? Para quem vai pedir socorro? Quem que vai ajudar a edificar? A reconstruir os muros, que às vezes o muro cai, não é? Bate um vendaval, caiu o muro da edificação do casamento, caiu o muro da edificação da vida financeira, caiu o muro da edificação, sei lá. Vai catar tijolo sozinho para ver. Pode, né? Agora ajuda ele, não ajuda aqui, ajuda ele. A igreja está pronta para ajudar. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te falar, não, olha por aí, não. Ah, eu vou fazer a massa primeiro. Não, querido, não faz a massa primeiro. Primeiro vamos juntar os tijolos, vamos limpar eles. Isso como é bom ter alguém para me dar uma direção. Porque a equipe, Deus trabalha em equipe. Deus deu todas as direções para Noé. 300 côvados de comprimento, 15 côvados de altura, deu uma largura 30, 25, 20. É no Titanic, irmão. É no Titanic. Não é? Poderia olhar e dizer assim, quando que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu creio que Deus estava do lado de você. Eu te ajudo. Você está lembrando do problema aí agora? Está lembrando de uma dificuldade aí agora? Então ouça o que Deus fala contigo nessa noite. Eu te ajudo. Isaías 41:10 diz: não temas, porque estou contigo. Não te espantes, porque sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu amo olhar lá em Isaías e ler esse versículo, sabe por quê? Porque me enche. O Espírito Santo move no meu coração. Está tão difícil, Senhor, está tão difícil. Daí eu vou lá para Isaías 41:10. Quantas vezes você fez isso, pastor? Perdi a conta de quantas vezes fez isso. Pastor, você não sabe o versículo já de cor? Sei. E por que você vai lá na Bíblia? Porque eu quero ouvir da boca de Deus. Está entendendo? Aí eu venho aqui para o louvor. Às vezes estou meio arrastado. E aí no louvor Deus renova. Aí no louvor Deus fala, meu Deus, que tremendo isso. Comecei a falar em línguas estranhas ali. Meu Deus, eu não conseguia parar. Porque Deus nos enche quando estamos reunidos. Como o salmista, no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Cultua em casa, irmão. Leia a Bíblia em casa, sinta a presença de Deus no teu quarto. Louve a Deus, mas reúna como igreja, porque é equipe. O diabo sabe que a separação mingua. O diabo sabe que uma brasa longe da fogueira, ela vai permanecer acesa por pouco tempo. Meu Deus, que forte. Que forte. Isso é muito forte, igreja, e Deus tem falado com a igreja.
Deus tem falado com as nossas vidas, porque Deus tem propósito, Deus tem bênção. Não importa o tempo que levar, se Deus está à frente, a bênção vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Quem estava com Davi? Estava sozinho, os irmãos desprezando, mas ele estava em equipe, porque ele estava com Deus. Ele estava com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí o foco de quem está em Deus é diferente. Nós estávamos falando ali antes do culto. As pessoas diziam assim: não tem como lutar, ele é muito grande. Golias é muito grande, não tem como lutar, não tem como vencer, ele é muito grande. Davi estava na equipe certa. Davi olhou e falou assim: ele é muito grande, não tem como errar. Você está entendendo o que Deus faz com a visão espiritual das pessoas? O diabo fala assim: não é para você. Ministério, cantar, louvor, liderar ministério kids, liderar ministério jovem, liderar casais, liderar adolescente, liderar célula, pregar, é muito grande para mim. Não, querido, seu inimigo quer que você enxergue dessa forma. Mas Deus quer que você enxergue de uma nova perspectiva, aquela que Ele está junto, como Ele capacitou Noé, como Ele capacitou Neemias, como Ele capacitou Moisés. Esteja na equipe, irmão, faça parte da equipe, faça parte da igreja. Sabe por que tanta diferença da igreja? Irmãos, eu estou olhando aqui, sapato bonito, né? Acho que nós podíamos fazer um uniforme, né, irmão, para ir para a igreja. Nem time de futebol, todo mundo com a mesma camisa. Cada um é diferente, cada um é do seu jeito. Cada um tem uma forma de ser e de agir. E se você desmontar um relógio, já desmontou o relógio? Eu já desmontei de tudo, irmão. Tudo que minha mãe me dava eu desmontava. Desmontei o relógio, tem pecinha desse tamanho, tem parafusinho pequenininho, tem uns maiores, tem uma engrenagem maior, tem uma engrenagem menor. Assim é a igreja, assim é a igreja. Não vou na igreja porque eu não gosto do fulano. Querido, deixa Deus te consertar usando o fulano. O erro do irmão do lado aí talvez seja o trabalhar de Deus no seu coração, para você aprender alguma coisa. O erro do teu líder talvez seja o trabalhar de Deus no seu coração. O erro do seu pastor talvez seja o trabalhar de Deus no seu coração. E eu desmontei o relógio e não achei nenhuma peça igual. Nenhuma. Todas elas são diferentes. Mas todas elas juntas, elas formam um sincronismo precioso. E o sincronismo espiritual dessa igreja é muito precioso. O sincronismo dessa igreja é precioso demais. Hoje no louvor, semana passada no louvor, na palavra, qualquer um que sobe aqui para pregar, Deus está falando, Deus está derramando. Qualquer obreiro que sobe aqui, qualquer obreiro que eu digo dos obreiros que tem, você não é um qualquer. Mas o grupo de louvor, quem vem aqui ministrar o louvor, Deus derrama sobre a igreja.
Você já notou isso? Irmão, você já notou isso? Ou só eu que estou vendo isso? É que pai e filho até pode ser até meio feinho, mas ele vai olhar e vai dizer, que lindo, né? Eu lembro, a mãe falava isso para mim. Mas na perspectiva de pai, é linda essa igreja. Essa igreja louva o Senhor, essa igreja tem palavra, irmão. Essa igreja tem palavra. Ah, o pastor é chato. Não vou ficar com esse negócio sozinho para mim, não. Os pastores dessa igreja são chatos. Louve a Deus por ter pai chato e pastor chato. Louve a Deus. Eu falava que o pai era chato. Não para ele, né? Se eu falasse para ele, eu não estaria aqui. Meu pai é muito chato, meu pai é muito bravo. Mas criou um homem. Às vezes eu olhava para o carro do vizinho e falava assim, eu queria ter um pai igual ao fulano ali. Olha o carrão que eles têm. Todos pulando, vão para a praia. Mas quando eu cresci, irmão, quando eu cresci, comecei a entender. Senhor, muito obrigado pelo Pai do Senhor. Não cresça para você dizer assim, muito obrigado pelos pastores que o Senhor me deu. Cresça espiritualmente para você ter essa visão. Se você ainda não tem, você precisa crescer. Se você ainda não tem essa visão da tua igreja, dos teus pastores, dos teus líderes, eu te digo nessa noite, você precisa crescer. E esse pastor, continua resmungando, continue, mas venha para a igreja. Não sai da igreja. Né, pastor Marcos? Pastor Marcos, você é muito chato. Pastor Celindão, ela pega no meu pé aqui na igreja e em casa. Vocês é só aqui na igreja. Eu e o Guilherme são privilegiados. Glorifique a Deus pela equipe que Deus te colocou. Glorifique a Deus porque na equipe que o Senhor está, a reconstrução, igreja, a crescimento, a nascimento, a salvação onde Deus está, a equipe onde você foi colocado, tem um propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Esse corpo, a igreja do Senhor Jesus, ela não é perfeita, nem aqui, nem na igreja B, nem na igreja C, nem na igreja A. Ela não é perfeita. E sabe por quê que nós estamos aqui? E quer saber o número 2 do porquê? Porque se a igreja fosse perfeita, nós não almejaríamos o céu. O céu é perfeito. E se tudo fosse tão bom aqui na terra, você dizer assim, Jesus, não volta não, aqui está bom. Aqui está bom, o governo está bom, o salário está bom, está tudo bom. Não, Senhor, me ajuda a pregar para que o Senhor volte. A igreja nunca será perfeita, irmão. O que você tem que ver é se tem Jesus na igreja. Você tem que ver se tem Deus na equipe. Se Deus está na equipe, faça parte. Se Deus não está na equipe, corra, fuja, permaneça na equipe, permaneça em Deus. Feche os teus olhos, sentadinho aí no seu lugar, sentadinho aí no seu lugar, feche os teus olhos. Senhor, que a tua palavra penetre os corações, papai, nesta noite, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Pai querido, a tua bênção maior, Pai, está na tua presença em nossas vidas. Não existe nada maior e melhor do que a tua presença.
e nós sentimos a Tua presença nesse lugar, aleluia. Nós sentimos a Tua presença em nossas vidas, o Teu Espírito Santo está presente em nossas vidas. Senhor, não saia dessa equipe, não saia dessa equipe, não permita que nós saiamos dessa equipe. Nós queremos estar e trabalhar em conjunto contigo, Senhor. Aleluia, que a nossa casa vá bem, que o nosso trabalho vá bem, Paizinho querido, que o casamento vá bem, que a relação entre pai e o filho vá bem, em nome de Jesus. Pai, se alguém aqui está doente, eu repreendo a doença, eu repreendo a enfermidade e digo: acabou o teu tempo, enfermidade acabou, secou a tua raiz, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre as famílias aqui presentes nesta noite, Pai. Eu declaro a bênção, Pai, a bênção da unidade, a bênção da união, a unidade no Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos permita viver em unidade hoje e sempre. Ali está a bênção, a Tua palavra diz, porque ali existe bênção e vida para sempre. Aleluia, aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus, amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor.